Oi gente, tudo bem? Meu nome é Adélia, sou estudante de farmácia e eu finalizei agora o segundo período, já estou no terceiro, e a pedido de vocês eu vim falar um pouco sobre as cadeiras do segundo período de farmácia na UFPE. Vou começar com biofísica. Biofísica, como o nome já diz, é uma mistura de física com biologia, é a física do corpo, vamos dizer assim. E a gente também estudou vários processos biofísicos que vão acompanhar a vida de quem vai estar nos laboratórios e outras matérias. Então a gente estudou processos como centrifugação, diálise, né, que dá hemodiálise, cromatografia, algumas técnicas, né, biofísicas muito importantes, e também estudamos alguns outros métodos de biofísica que mais na parte teórica, né, uma matéria que tem teoria e tem prática. E aí, como a gente está no contexto de pandemia, as nossas aulas estavam sendo online nesse período. Infelizmente, a gente não teve as práticas, né, na verdade. E aí, isso foi um pouco ruim, porque nós tivemos que ver práticas teóricas, né, vamos dizer assim. Nós estudamos o que seria a prática na teoria, mas infelizmente a gente não pôde fazer as práticas. Acredito que vão fazer um pouco de falta em algum momento, mas é basicamente isso. A segunda cadeira, pra mim, que foi a melhor do período, foi genética humana. De fato, a gente estudou genética, né? Mais ou menos do que a gente vê na escola, só que a minha genética ela não foi tão voltada para fazer cálculos de quantos por cento vai nascer uma criança com os olhos verdes, por exemplo. A gente estudou mais a questão médica mesmo, assim, de algumas doenças, mas não aprofundamos tanto, mas vimos genética de população, vimos alterações cromossômicas que são causadoras de algumas condições, alterações nos genes, e aprendemos a diferenciar diversos tipos de heranças monogênicas, poligênicas, que na escola a gente vê com outros nomes. Não focamos, né, como eu já disse, em doenças específicas, mas fizemos alguns trabalhos, na verdade fizemos 2 seminários sobre algumas condições genéticas, e aí foi bem top, assim, pra mim foi a melhor cadeira do período. E é basicamente o que a gente vê no ensino médio, só que bem mais aprofundado. E também vimos genética do câncer, que, melhor aula de genética. Ou talvez não sei. Eu desconfio de mim pra falar de genética, porque eu gosto muito. A terceira cadeira é fisiologia. Fisiologia, ela vai estudar os sistemas do corpo. Então, nós estudamos sistema endócrino, reprodutor, cardio, respiratório, digestório, e talvez eu esteja esquecendo de mais algum. Então a gente começa estudando sobre as células, sobre como as células se excitam para passar os sinais umas para as outras, para que nosso organismo possa funcionar. Estudamos neuro, vimos algumas divisões, o que cada parte do cérebro vai ser responsável. E é basicamente também o que a gente vê na escola, né? A gente estuda cardio na escola, a gente vê, só que bem mais aprofundado. Pra mim, o assunto que a gente viu mais aprofundado de todos foi cardio, assim, foi muito aprofundado, cardio e respiratório. E aí tivemos cada assunto, era um professor diferente dando a aula, e foi talvez uma das cadeiras mais pesadas do período, porque ela tem uma carga horária grande, muito conteúdo, e essa carga horária, mesmo sendo grande, ela não dá tempo de você ver tudo com tanta excelência. Então, por ter diversos professores diferentes, acaba que um professor vai aprofundar mais um conteúdo, um sistema, né, do corpo do que o outro. Mas também é uma cadeira muito maravilhosa. O problema é só que é muito comprida e você quer se aprofundar e não dá tempo, porque a carga horária não dá conta. A outra cadeira é biossegurança. Na biossegurança, de fato, a gente estuda os processos, os métodos, as técnicas e os equipamentos que permitem que a gente tenha uma biossegurança dentro dos laboratórios ou no ambiente de trabalho, né? Nem sempre é um laboratório. Então, a gente estudou sobre equipamentos de proteção individual, equipamentos de proteção em grupo, mapas de risco, como se comportar em um laboratório, em uma determinada situação. Também foi uma cadeira, assim, totalmente teórica. Acredito também que não teria nenhuma prática até agora. A única que tem prática que eu citei foi biofísica, que não tivemos, né?
Foi uma cadeira assim pra gente conhecer os tipos de lixo que temos dentro dos laboratórios biológicos, como proceder em algumas situações. É uma cadeira bem assim de segurança mesmo pra gente aprender, porque a gente vai precisar dela assim. A partir do momento que você entrar num laboratório, você vai precisar saber essas informações para saber como se comportar dentro do laboratório. A outra cadeira que a gente viu foi bioética. Então a gente estudou um pouco sobre a ética em pesquisas de medicamentos, pesquisas de vacinas, de novos fármacos. Vimos a questão ética também de moral e ética dentro do trabalho, princípios, bioéticos, e também vimos a questão de alternativas, para métodos de testes em animais. Discutimos isso um pouco. É uma cadeira bem assim de conversação mesmo, e também não tinha nenhuma prática. A outra cadeira que é desse período é sociologia. A gente não pagou exatamente nesse período sociologia, porque tivemos um período extra no final do ano passado para a gente colocar no máximo 3 cadeiras. Eu só coloquei uma, que foi sociologia, mas ela faz parte do segundo período de farmácia na UFPE, então vou falar dela para vocês. A gente discutiu diversos fatores, sociais, não necessariamente voltado para a área de saúde, mas o que de fato é importante a gente discutir, fatores sociais, que a gente sabe que está totalmente atrelado na saúde, Se a gente tem ou não saúde, tem questões sociais envolvidas por trás de um problema. E a gente discutiu um pouco sobre o SUS também, questões de gêneros e tudo mais. Foi bem mais importante, assim, foi muito importante para a questão de crescimento pessoal e também profissional. Essa outra cadeira, que é estatística, ela também faz parte do segundo período de farmácia, mas eu não paguei em farmácia, foi uma cadeira que eu consegui dispensar, porque, para quem não sabe, eu fazia biologia na UFRPE, e aí tiveram algumas cadeiras que eu consegui dispensar quando eu entrei em farmácia. Então, estatística foi uma delas, bioestatística, que lá chama. Então, eu não sei explicar muito bem como foi dado lá, mas assim, eu sei que é uma cadeira bem necessária, assim, para quem vai trabalhar com pesquisas, porque você precisa fazer gráficos, identificar algumas variáveis importantes para pesquisas, mas também tem softwares e outras formas de você fazer isso. Mas assim, de qualquer modo, é uma cadeira bem importante. A outra cadeira que eu também dispensei é metodologia científica. Então, eu vou falar por alto, porque eu também não sei como ela foi abordada, mas é uma cadeira para a gente aprender a como fazer artigos científicos, entender como é que se fazem as pesquisas e como é que se dá esse processo todo, de criação, de produção de material acadêmico. E a última cadeira é a cadeira de estágio 1. Todo período PA, a gente tem uma cadeira de estágio. Tecnicamente, a gente não deveria ter pago essa cadeira porque a gente não pôde frequentar, de fato, um estágio. O intuito dele é a gente começar a se inserir dentro de algum laboratório, entender como é o funcionamento e tudo mais. Ficava a critério do aluno procurar algum laboratório que você quisesse fazer algum experimento, assim, conhecer mesmo. Como a gente não pôde visitar os laboratórios, nós fizemos alguns trabalhos e discutimos em sala. Infelizmente, a gente não vivenciou essa experiência. Então é isso, espero ter ajudado vocês. Até o próximo.